Bom dia, Leonardo. Seja bem-vindo. Bem, amigos, então vamos começar. Já coloquei aqui para gravar, né? Enanal, bom dia. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Então, vamos começar, então, iniciar a nossa aula de catecismo. Hoje é a nossa primeira aula, e depois desse recesso longo, né? Tivemos aí pouco mais de um mês de recesso, né? Esse recesso foi importante porque a gente tem tempo aí de meditar tudo aquilo que tínhamos aprendido, né, nas aulas anteriores. E agora estamos na reta final, né? Nós temos aí uma previsão mínima, né, de data em que vocês receberão, né, o sacramento do Crisma, né? E essa reta final é importante para que a gente persevere, né, nas aulas de catecismo. Então, esse descanso aí foi muito bom. Sobre a questão da data do recebimento do sacramento, eu vou dar uma data mais concisa para vocês. Existem algumas previsões vagas, mas uma data realmente, assim, aquela que a gente pode apontar no calendário e falar, bem, vai ser esse dia, nós ainda não temos, tá? Então, assim, eu vou conversar com a Marta, conversar com o padre Gaspar, com o padre José Edilson, né? Para a gente saber dessa data mais específica. Eu digo os dois padres porque parte da turma, né, vai se formar ligado ao santuário e parte da turma vai se formar ligado à capelania Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, temos aqui duas turmas em uma, se é que podemos dizer assim, mas todos os alunos estão no mesmo nível de conhecimento, creio eu, a respeito do catecismo, tá? Antes da gente iniciar o assunto, portanto, como é de nosso hábito, vamos fazer aqui uma oração inicial, que é a oração para antes dos estudos de Santo Tomás de Aquino, né? Doutor angélico da igreja. Vou colocar aqui na tela para vocês, para a gente começar pedindo aí a graça de Deus para que nos ilumine sobre aquilo que nós vamos falar durante a aula, tá joia? Então, vou colocar aí na tela para vocês. Prontinho, deve ter aparecido aí para vocês. Então vamos à oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inefável Criador, que dos tesouros de vossa sabedoria tiraste as hierarquias dos anjos, dispondo-as no céu em ordem admirável, e que distribuíste o universo com harmonia. Vós, que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência o raio do vosso esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, e derramai sobre os meus lábios a graça de vossa bênção. Concedei-me a curacidade para entender, a capacidade de reter, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e a perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, já que abrimos a nossa aula com uma oração, aliás, uma belíssima oração composta por Santo Tomás, né? Por efeito da graça, o tema da aula de hoje é a oração. Né? Então, nós já abrimos a aula dando um exemplo sobre aquilo que nós vamos trabalhar durante a aula de hoje. Tá? E, para início de conversa, é necessário a gente tentar definir o que seria a oração. Tá? A oração é a busca de intimidade, né, que o homem executa em relação a Deus. Veja, a vida cristã, ela é reconhecida como? Ela é reconhecida pela tentativa de intimidade com Deus. E se a oração é a ação nessa busca de intimidade com Deus, então a oração é essencial na vida cristã. Veja que uma das definições que nós temos para a vida cristã se confunde com a definição de oração. Isso já nos dá uma pista importante. Que pista que é essa?
a de que a oração é essencial, necessária e obrigatória na vida do cristão. Cristão que não ora, cristão que não reza, não tem ainda uma vida cristã. Tá? Não existe a possibilidade de um cristão não orar. Um cristão que não ora, um cristão que não reza, ainda não é cristão. Essas palavras elas podem parecer duras, né, exigentes e exageradas, mas não são. Mas não são, tá? Porque veja, a finalidade da vida cristã é a intimidade com Deus. E se a tecnologia primordial que oferece isso é a oração, então eu preciso da oração. Eu preciso da oração, tá? Então assim, para efeito de abertura do nosso tema, a gente tem de lembrar isso. A oração é a busca pela intimidade com Deus. Tá? Então, repito, não existe vida cristã sem vida de oração. A pergunta é, por que nós precisamos de uma intimidade com Deus? Nós precisamos de uma intimidade com Deus porque, primeiro, nós dependemos dele. Tá? Nós dependemos de Deus para tudo. A começar pela nossa existência. Nós só existimos porque Deus quis. Então, é necessário que eu busque uma intimidade com ele, porque se ele me colocou na existência, então veja, ele sabe mais de mim do que eu mesmo. Então, na medida que eu procuro uma intimidade com Deus e aumento essa intimidade, mais coisas de mim são reveladas para mim mesmo. Né? Então, a intimidade com Deus é necessária por isso, porque eu devo tudo a Deus. Tudo depende de Deus. Tá? Agora, numa explicação mais filosófica, essa intimidade é necessária por um motivo muito simples. Eu sou uma pessoa. E Deus, a Santíssima Trindade, no encontro amoroso das três pessoas divinas, Deus também é pessoa. E pessoas se relacionam da melhor maneira por intimidade. Por intimidade. Não é? Por exemplo, eu me relaciono com a minha esposa. A gente busca amar um ao outro cada vez mais. Só que veja, essa busca depende de intimidade, porque eu sou uma pessoa e ela é uma pessoa. E quando a gente fala que um ser tem uma dignidade de pessoa, nós estamos falando de algo muito sério. Nós estamos falando que essa pessoa tem uma alma espiritual, que esse indivíduo tem uma alma espiritual. E lembremos de aulas anteriores. Essa nota espiritual na nossa alma significa dizer que nós possuímos inteligência e vontade. Então veja que coisa curiosa. Quando eu me relaciono com a minha esposa, é a minha inteligência e a minha vontade que estão se relacionando com a inteligência e com a vontade dela. Então eu tenho vontade de conhecê-la melhor e eu tenho uma inteligência para captar a verdade da sua intimidade. E a mesma coisa ela faz comigo. E com isso nós vamos buscando mais intimidade um com o outro, até nos tornarmos algo parecido com um só. Agora veja, se eu tivesse um cachorro, eu não tenho um cachorro, tá? Mas se eu tivesse um cachorro, eu teria várias relações com o cachorro, mas nunca uma relação de intimidade. Nunca. É impossível ter uma relação de intimidade com um cachorro, por exemplo. Porque o cachorro, apesar dele ter uma alma, por ser um ser vivente, a alma dele não tem uma dignidade espiritual. Ele não tem nem intelecto e nem vontade. Então ele não pode conscientemente querer compreender a minha intimidade. Não dá para o cachorro fazer isso daí. O cachorro não sabe da minha intimidade. Ele não me conhece. Porque ele não pode conhecer nada. Nada de maneira consciente. A única coisa que o cachorro tem ideia ou percebe é a aparência das coisas. Agora, a intimidade, a essência, o que está por dentro, o cachorro não conhece. Portanto, eu não posso ter uma relação de intimidade com o cachorro. O cachorro não tem dignidade de pessoa. Tá? Então, veja. Se Deus é pessoa, se nosso Senhor é a segunda pessoa da Trindade, se o Deus Criador é o pessoa Pai, se teu Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, então supõe a necessidade de um contato íntimo com ele.
Ao contrário dos pagãos, que consideravam os deuses como seres distantes, que tinham colocado o mundo para funcionar e ficam por trás das cortinas mantendo um funcionamento do mundo, Deus não é assim. Deus é pessoa. Portanto, Deus quer intimidade, assim como nós queremos. Então, a oração é a tecnologia que possibilita a intimidade com Deus. Tá? E, ora, se a intimidade depende da dignidade da pessoa, então a oração, ela também é, de certo modo, olha que coisa bonita, a elevação da nossa inteligência e da nossa vontade até Deus. Então, quando eu vou rezar o terço, aqui no meu mini santuário aqui do lado, né, que eu fiz aqui na minha sala, quando eu me ajoelho e começo a rezar ali, né, o Santo Terço, né, o Rosário, eu estou querendo elevar a minha inteligência, a minha vontade até Deus. E se eu fizer a oração com a disposição correta, da maneira correta, na ordem correta, a promessa que é cumprida é a seguinte: a minha inteligência e a minha vontade se elevam até Deus. Aí deixa de ser tentativa. E eu consigo elevar minha inteligência e minha vontade. Porque em algum momento, na oração, Deus vai raptar a minha inteligência e a minha vontade até Ele. Então eu faço um trabalho até o meio do caminho e Deus vai lá e consegue raptar a minha inteligência e minha vontade. E a minha inteligência e a minha vontade são elevadas até Ele. Eis a intimidade com Deus. Ó. A oração proporciona isso. A oração possibilita isso. Tá? E aqui já cabe de cara, obviamente, um primeiro ensinamento sobre a oração. Tá? Para a gente abrir aqui os trabalhos da aula, o assunto da aula. Para orar, o mínimo que você precisa é lembrar que o que será elevado é a sua inteligência e a sua vontade. Ora, se a inteligência e a vontade serão elevados, significa dizer que você está numa posição de baixo. Então, a primeira disposição para a oração é você se lembrar do seguinte: opa, é necessário humildade. Porque eu estou abaixo. E se eu quero elevar minha inteligência e minha vontade, significa dizer que eu estou abaixo. E estar abaixo, ter consciência que estar abaixo é a mesma coisa de ter humildade. Então, assim, não existe oração sem humildade. Não existe. Não existe mesmo. Uma posição soberba, orgulhosa na oração vai fazer com que você execute uma ação que pode ser qualquer coisa, menos oração. Menos oração. Porque com a soberba, se você acha que você está apenas cumprindo um papel, né? Ou então, se você está ali orando sem ter fé de que sua vontade, sua inteligência pode se elevar a Deus, ou ainda, de você nem considerar Deus como seu Senhor, então assim, o que você vai fazer não será oração. A oração necessita de humildade. Essa é uma primeira lição. E essa humildade está simbolizada no fato de que a oração é necessária e obrigatória para os cristãos. Ó. Eu só consigo compreender que a oração é obrigatória e necessária na medida em que eu tenho humildade. Na medida em que eu penso, bem, eu estou abaixo. Preciso me elevar até Deus. Preciso. É necessário. É obrigatório. Tá? Então, assim, gravem isso que eu vou dizer. Isso aqui é muito importante. Isso faz muita diferença na vida do cristão, tá? Que eu vou dizer agora. A oração, antes de mais nada, é um ato de justiça. Justiça. É justo que eu ore. Deus está muito acima de mim. Deus é o meu Senhor. E Ele merece, por justiça, a minha oração. E se Ele merece por justiça a minha oração, a única postura que eu posso ter é de humildade. Porque eu devo algo a Deus. Devo a oração a Deus.
tá? Então a oração é um ato de justiça, antes de tudo. É óbvio que ela tem outras características, mas antes de tudo, ela é um ato de justiça. Por isso que eu falo, ó, não existe vida cristã sem oração. Porque se o cristão não ora, ele não está agindo de forma justa a Deus. E não agir de forma justa a Deus é ir contra Deus. E ir contra Deus não é ser cristão, pô. Então, não tem jeito, tá? A oração é um ato de justiça. Ok? Feita essa introdução, vamos tentar agora aqui analisar alguns aspectos da oração. Tá joia? E o primeiro aspecto que nós vamos analisar é a finalidade ou as finalidades da oração. Para que eu preciso orar? Para que eu preciso orar? De maneira resumida, nós precisamos orar para cumprir com 4 finalidades. 4 finalidades. E eu vou ordenar essas finalidades em ordem de importância. Da finalidade mais importante para a finalidade um pouco menos importante, mas não que não deixa de ser importante, obviamente, tá? Primeira das finalidades da oração é a adoração. Como eu disse no início da aula, se a oração é um ato de justiça, a primeira finalidade da oração, portanto, deve ser de adoração. Eu devo adorar a Deus. E por que eu devo adorar a Deus? Porque Deus, por ser o meu Criador, ele é necessariamente o meu Senhor. O meu Senhor. Essa palavra Senhor, as pessoas costumam não dar muita importância. Costumam tratá-la de uma maneira mais ou menos poética e perdem um sentido profundo desse termo. Quando a gente diz que Deus é o nosso Senhor, não há exagero de termo, não há licença poética. É literal. É literal. E ele é nosso Senhor, nós somos propriedades de Deus por um motivo muito simples. Aliás, por alguns motivos. O primeiro deles é que ele é criador. Ele me criou. Ele me tirou da não existência e me colocou na existência. Então ele é meu Senhor. Eu não existo sem a causa divina. Eu não vim à existência sem a causa divina. Eu não permaneço na existência sem a causa divina. Se Deus parar de pensar em mim por meio segundo, eu deixo de existir na mesma hora. Então é ele que me sustenta na existência. Logo, ele é meu Senhor. Devo a ele adoração e obediência. Por isso que é justiça, ó. As pessoas não gostam muito de escutar isso porque é muito duro. Mas aqui tem um alento para os nossos corações. Ser escravo de Deus é ter a liberdade. Por mais que isso pareça contraditório. Obedecer a Deus é encontrar a felicidade, a maior de todas. Então, quando nós chamamos Deus de Senhor e devemos a Ele uma adoração, isso é para o nosso próprio bem. Não existe outra via para você atingir uma felicidade maior que não a felicidade que nós encontramos quando obedecemos a Deus. Então, a adoração, ao considerarmos Deus o nosso Senhor Criador, e devemos a Ele obediência, não deve ser algo que traz uma dureza para o coração, não. Isso deve trazer um refrigério para o coração, porque sabemos que obedecendo, nós atingiremos a felicidade prometida. Então ele é o Criador e o Senhor do universo. Então devemos a Ele oração. E a adoração? E a adoração também passa por uma outra característica. Devemos adorar a Deus por um motivo muito simples. Tudo que precisamos na vida de agora, somente Deus pode dar. Tudo. Por mais que nós tenhamos a ilusão de termos conseguido alguma coisa apenas com o nosso esforço, ainda lá estava Deus agindo, em contribuição com aquilo que conquistamos. E pior,
quando nós não conseguimos o que buscamos pelo nosso próprio esforço, mas continuamos ali persistente na adoração, dentro de nós tem uma seguinte consciência, que nos diz a seguinte frase: eu não consegui porque Deus não quis. Isso parece seco, duro, mas não é. Isso significa dizer o seguinte, que eu estava buscando algo que não contribuiria com a minha salvação e com a minha felicidade verdadeira. Por isso devemos adorar a Deus, porque Ele está agindo mesmo quando nós não percebemos, visto que Ele é o Senhor de tudo. Ok? Por isso que lá na oração do Pai Nosso, a oração mais perfeita que existe, em determinado momento nós dissemos: santificado seja o vosso nome. O vosso nome, Senhor. Santificado seja esse nome. Então, a primeira finalidade da oração é a adoração. Então, quando você for ajoelhar para orar na próxima vez agora, tenha essa consciência de adoração. Estou aqui adorando a Deus, que é o meu Senhor. Essa é a primeira finalidade. Segunda finalidade, agradecimento. Não basta considerar Deus como Senhor, mas é necessário também agradecer a Deus. Como eu disse, Ele nos colocou na existência, Ele nos mantém na existência. Então eu devo ter sempre a consciência de estar agradecendo a Deus. Então primeiro eu o adoro, depois eu agradeço. Todas as grandes orações têm adoração e agradecimento em sua composição. No Pai Nosso, no Credo, na Ave Maria, sempre vai ter lá contido a adoração e o agradecimento. Porque essas duas finalidades devem ser cumpridas, tá? E o que eu agradeço? Obviamente eu agradeço pela minha existência, eu agradeço pelos pedidos que são realizados, mas agradeço também porque Ele pode estar me colocando na via da minha salvação. Eu agradeço por ser cristão. Eu agradeço por ter conhecido a palavra. Eu agradeço por estar tendo uma aula de catecismo. Eu agradeço pela possibilidade de ler a palavra, de estudar as verdades da fé, de meditar as verdades da fé. Eu agradeço por estar no caminho da salvação. Também devo estar sempre agradecendo isso. Né? A gente se lamenta muito pela nossa vida, né? Que tem sofrimento, que tem batalha, que tem obstáculo, mas a gente esquece que nós estamos no caminho da salvação e devemos agradecer a graça de Deus por isso. Devemos agradecer também a Deus por ter morrido na cruz para nos salvar, que abriu a possibilidade para a salvação, talvez seja o maior dos agradecimentos. Obrigado, Senhor, por ter pagado a minha dívida e ter possibilitado a mim a via da salvação, coisa que outras pessoas não tiveram. Agradecer por isso. Devemos agradecer, inclusive, aqui entra um dado interessante, devemos agradecer na oração, inclusive, pelos benefícios que recebemos de Deus e nós não conhecemos. A gente tem que lembrar do seguinte, nós somos crianças, mais ou menos sem consciência em relação a Deus, como se fôssemos crianças sem consciência em relação ao Pai. Imagina, eu vou ter um filho agora, vai nascer em abril, se Deus quiser. Quando meu filho nascer, ele nem tem consciência do que eu e a Vitória estamos fazendo por ele. Alimentando, protegendo, cuidando de uma doença que ele possa ter, de uma assadura, trocando a fralda. Ele vai crescer e nem vai se lembrar disso. Mas ele, como filho, tem a obrigação de agradecer pelas ações dos seus pais. Por isso que tem aquele mandamento lá, honrar pai e mãe. E, poxa, quando eu dei essa aula de catecismo numa outra turma, uma aluna falou que não devia agradecimento aos pais, ao pai dela, melhor dizendo, porque o pai dela a abandonou. Aí eu falei, não, você deve agradecimento a ele mesmo assim. Porque uma coisa ele fez, contribuiu como causa material na sua existência. E isso é muito. Isso é muito. Então, assim, nós devemos agradecer
até por coisas que nós não temos consciência. Até pela graça que nós recebemos, a gente nem tem consciência. Então devemos agradecer a Deus por isso. Deus está agindo na nossa vida, mesmo que nós não percebamos, na nossa limitada consciência. É importante motivar essa consciência em nós, tá? As pessoas, por vezes, se afastam da fé porque nutrem uma ira contra Deus e essa ira começa pequenininha. A pessoa está lá na igreja, está fazendo tudo certinho, entre aspas, aí daqui a pouco, pela limitação da consciência dela, ela tem uma sensação de abandono. Deus não está realizando o que eu peço. Deus me abandonou, minha vida é só dificuldade. Não está funcionando esse negócio de ir na igreja. E a pessoa se esquece que várias graças Deus está cedendo sem que ela perceba. Aí ela deixa de agradecer a Deus. Pronto. Ali abriu uma brecha para a ação do demônio. Daqui a pouco você está nutrindo ódio contra Deus. Então, além da adoração, o agradecimento é muito importante. Agradecer sempre. Não existe oração sem agradecimento. Isso é muito importante. Terceira finalidade da oração. Primeira, adoração. Segunda, agradecimento. Manda lá, Thiago. Professor, eu acho que ainda não construí muito bem a pergunta, mas o agradecimento é importante pelo motivo de facilitar a nossa ida para o céu, né? E porque é justo que a gente agradeça? Sim. Teria algum outro motivo fora esses dois? Sim. Tem um outro motivo. Qual é o outro motivo? É de termos consciência de que precisamos e necessitamos de Deus. Porque quanto mais eu agradeço, por mais que eu não enxergue a graça que ele cede a mim, isso vai motivando em mim uma consciência de dependência. Eu dependo de Deus. Isso também é uma das finalidades dentro da finalidade do agradecimento. Ajuda a gente a entender a realidade, entender o próprio Deus um pouco. Exatamente. O nosso tamanho minúsculo e da nossa dependência de Deus. Perfeito. Pessoa que não agradece, pessoa que não tem o costume de agradecer, não alimenta essa consciência. Até na nossa vida ordinária. Tá? Por exemplo, eu vou na padaria, compro o pão, a moça me devolve o troco, obrigado. Ela me serviu o pão, obrigado. Por que é necessário criar isso como hábito? Para alimentar a consciência que nós dependemos de outras pessoas. As pessoas se esquecem, tá, ô Thiago? Cara, eu acordo de manhã, olha que doideira, eu acordo de manhã com o despertador do celular. Alguém construiu o celular, pô. O celular não apareceu como mágica ali do lado. Eu tô deitado numa cama que alguém construiu. Ó, olha só, tem um monte de gente que age contribuindo com a minha vida. Aí eu acordo e vou tomar banho. A energia elétrica já tá canalizada, a água já tá canalizada num chuveiro que alguém fez, cara. Sim. Então, assim, eu não dou um passo sem depender de outra pessoa. Agora, nada existe sem depender de Deus, pô. Então, como é que eu não vou agradecer a Deus? Então, tem que alimentar isso em mim. Senão a coisa não funciona. Senão eu não ganho essa consciência. Agora, uma pergunta bem básica quanto à adoração. Como é que eu diferencio a adoração dos outros tipos de... dos outros tipos de veneração, não sei dizer. Ah, sim, boa. Admiração. Boa. A adoração, ela pressupõe uma disposição a qual você se coloca como escravo de um senhor. Então você o adora. Você o cultua. É um culto que você presta a um senhor, ao maior senhor, aquele que merece toda a sua energia canalizada. Esse é Deus. Tá? Então você não pode ter esse nível de disposição a qualquer outra entidade, porque qualquer outra entidade é criatura, não é senhor. Não é senhor nesse sentido, tá? Por exemplo, o meu empregador é meu senhor em um determinado aspecto. Mas eu não posso prestar a ele culto de adoração.
Por quê? Porque ele não é responsável pela minha existência, que é o que está por baixo sustentando tudo que eu sou. Tá? Entendi. Então, por exemplo, quando eu vou orar para Nossa Senhora Maria, eu não oro para ela adorando-a como uma deusa, mas eu oro para ela como intermédio a Deus. Eu tenho que olhar para Maria e ver Maria apontando para Deus. Eu tenho que olhar para um santo e ver ele apontando para Deus. Então a adoração é a Deus. Maria e os santos, Maria, Nossa Senhora, que está acima dos santos, e os santos que estão um pouco abaixo, são intermédios que facilitam a adoração a Deus. Perfeito, perfeito. Entende? Novamente. Tem termos conceituais que diferenciam isso de maneira mais restrita. Tá? Então você tem. É porque eu acho que eu vou dar uma aula só sobre isso. Mas assim, para adiantar, você ora para o corpo místico da igreja, os santos, para a Nossa Senhora, orando para Deus. Tudo isso é oração para Deus. Se eu, de alguma maneira, começo a confundir a criatura com o Criador, aí eu já não estou agindo da forma correta. Né? Aí eu estou cometendo idolatria. Idolatria. Tá? O único ser que merece total disposição de escravidão como o Senhor que é Deus. Tá? Nossa Senhora e os santos são intermediários que nos ligam a Deus. Então é óbvio que imitar um santo, de certa forma, é imitar Deus. Imitar Nossa Senhora, de certa forma, é imitar Deus. A gente tem que lembrar, Tiago, que nós somos seres humanos, coisa que os protestantes esquecem. E os seres humanos dependem de exemplares humanos, para ele ter uma ideia melhor do modelo a seguir. Daí a necessidade dos santos de Nossa Senhora. Agora, conceitos como dulia, hiperdulia, esses conceitos mais restritos, a gente vai ter uma aula sobre isso. Eu preparo melhor e trabalho conceitualmente de maneira mais, como é que eu vou dizer, mais determinada e mais correta, para a gente não cometer aqui nenhuma imprecisão. Ok, Thiago? Perfeito. E a adoração é importante por alimentar nossa humildade, a gente saber exatamente o nosso lugar, né? Sim, exatamente. Perfeito, perfeito. Obrigado. A adoração a Deus é necessária para isso. Por isso que ela é a primeira finalidade da oração. Sem adoração, as outras finalidades vão ficar capengas. Vão ficar capengas. Se eu não adoro, eu já não sei se eu vou ter uma disposição adequada para agradecer, pô. Entende? Terceira finalidade, a reparação. A oração também quer cumprir a finalidade da reparação. O que é reparação? É pedir perdão. Veja, você está adorando um Senhor, você está agradecendo tudo que você tem a esse Senhor. Então, obviamente, pela sua infinita menoridade em relação a Ele, você comete erros contra Ele. Ainda mais devido ao pecado original que cansamos de falar aqui nas aulas. Nós temos uma natureza desordenada e nós temos tendências muito ruins. Más tendências, más inclinações. E com isso nós cometemos falhas contra Deus, injustiças contra Deus. Então a oração serve para nos lembrar disso também. Olha, a gente faz muita besteira. Então o que nós precisamos na oração? Pedir perdão. Me perdoe, Deus, eu sou essa bosta aqui mesmo. Sou esse cocô aqui do cavalo do bandido mesmo. Eu faço um monte de besteira. Olha como é que a oração é importante. Gente, eu acho que alguns de vocês têm ideia disso sim, tá? Mas a maioria das pessoas não tem. A ideia de que, com a oração, traz intimidade com Deus. Porque quando você pede perdão, você se humilha, cara, perante a Deus. Você não se humilha perante a qualquer pessoa. Você se humilha perante a Deus.
Pô, eu já falei com minha esposa no início do casamento, então falei muito. E eu pedia perdão para minha esposa. Desculpa, errei. Cara, quando você se humilha e você pede perdão, você perde todas aquelas máscaras que você carrega na vida social do dia a dia. E você fala com o coração, com a sua intimidade maior. Agora você imagina, quanto maior é o posto e importância daquela pessoa para você, maior é a humilhação em pedir perdão. Deus é o maior posto, então a humilhação deve ser maior. Então você tem que ter também essa consciência, né, de pedir perdão a Deus se humilhando aos pés do Senhor. Isso é muito importante. Isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Porque ele vê o seguinte, nossa, ele está tendo a consciência exata do que ele é. Isso é muito bom. Esse daí merece. Possivelmente, fazendo aqui uma brincadeira, possivelmente Deus pensaria, esse daí merece uma felicidade sobrenatural. Merece ser alçado. Porque ele está se comportando como menor. Como aquele que está humilhado. Tá? Então, pedir perdão a Deus nos traz a consciência também, mais ou menos adequada, de que devemos ter lealdade àquilo que Deus nos pede. Eu sou mais leal a Deus na medida em que, na oração, mais eu peço perdão. Pelos momentos em que eu não fui leal. E veja, nós devemos estar atentos ao seguinte, quanto mais eu oro com mais qualidade pedindo perdão a Deus, mais cresce em mim um senso de lealdade. E aí começa a acontecer um negócio muito bacana na evolução, na vida de oração. Você começa a perceber chamados de Deus. E que você tem que cumprir em lealdade a Ele. Isso faz, inclusive, nos ajudar a descobrir a nossa vocação em relação a Deus. Vocação do latim vocare, que significa voz. Tem uma voz de Deus dentro de nós nos chamando. Só que para eu ouvi-la, eu tenho que me humilhar. Tirar o meu eu da frente. E deixar Deus falar. Então, por isso que é importante pedir perdão. Pedir perdão significa o seguinte, ó. Deus, eu faço muita besteira. Perdão. Aí ele vai lá e te perdoa. Quando ele te perdoa, um pedacinho do seu eu sai da frente como obstáculo. E a voz dele aparece mais. Então você começa a atender os chamados de Deus e ser mais leal a ele. Então olha que coisa curiosa. Você pede perdão por não ter sido leal e isso aumenta a sua lealdade. Olha que coisa louca. Deus, perdão, não fui leal. Aí o que acontece no momento seguinte? Você ganha mais lealdade a Deus. Você passa a obedecê-lo melhor. Você passa a permanecer mais no estado de graça. Diminui a sua ação pecaminosa. Daqui a pouco, você nem lembra mais quando você cometeu o último pecado mortal. De tanta lealdade que você tem a Deus. Você permanece no estado de graça por muito tempo. Ó. Por quê? Porque você está sempre pedindo perdão. Sempre. Mesmo quando não comete pecado mortal. Na oração você está pedindo perdão. Pode ver que nas orações decoradas, aquelas já formalizadas, o pedido de perdão também está presente. No Pai Nosso está presente lá o pedido de perdão. Entende? Então, pedir perdão nos faz lembrar de que devemos ser gratos a Deus, sermos leais a Deus e aumentar a audição da nossa vocação. O que eu tenho que fazer para agradar a Deus? O que ele está me pedindo? Por que as pessoas que estão fora da igreja vivem no mundo e nem levam em consideração a questão de Deus? Porque eles não escutam Deus. Elas não oram. Elas não pedem perdão, portanto, não tem como serem leais. Elas são desleais a Deus e nem percebem às vezes. O que é muito triste. Tá? Quarta e última finalidade da oração, a petição. Devemos orar também pedindo coisas a Deus. Olha que maravilha, Deus não nos abandona. Ele ainda quer escutar o nosso pedido.
E aqui vem uma coisa, um dado que é muito interessante. Ó. Deus nunca nega um pedido. E quando ele nega um pedido, quer dizer que ele não está negando. Mas que contradição é essa? Simples. Deus atualiza na sua vida aquilo que você pediu, desde que o seu pedido contribua com a sua salvação. Se aquilo que você está pedindo, apesar de ser uma coisa boa no primeiro olhar, vai virar um obstáculo à sua salvação, Deus não dá. Deus não dá. É como se Deus estivesse pensando, nossa, ele não sabe nem o que quer, tá pedindo errado. Eu não vou dar isso para ele que eu vou estragar a vida dele. Entende? Então, segundo a doutrina, todos os pedidos que contribuem com a nossa salvação são dados por Deus. Uma pergunta que geralmente as pessoas fazem, que é importante, é por que eu preciso de pedir algo a Deus se Deus já sabe de tudo que eu preciso? É uma boa pergunta. Para que eu preciso de orar e pedir a Deus algo se Deus sabe o que eu preciso? Se Deus está já no nosso íntimo, de algum modo. Simples. Eu tenho que pedir a Deus para reforçar em mim, motivar em mim a consciência de que eu dependo dele. É para isso. Agrada a Deus pedir. Eu estou mostrando para Deus o seguinte, olha, eu tenho aqui uma disposição de compreensão de que eu dependo do Senhor. Ah, mas eu não precisaria orar porque eu tenho essa consciência já, alguém poderia dizer. Não, meu filho, se você não orar pedindo, em algum momento você vai esquecer disso e vai perder essa consciência que você tem hoje. Você vai perder. Nós somos seres humanos errantes, com inclinações péssimas. Parou de orar e pedir, o demônio age. É certeiro, é certeiro. É como se você perdesse a armadura. O demônio vai lá e age. Tá? Agora, a petição é a menos importante das finalidades, apesar de ser muito importante. Então, para a petição ter eficácia, depende-se muito das outras 3 finalidades. Adoração, agradecimento e reparação. Para que a petição tenha mais eficácia. É óbvio que um cristão pouco conhecedor que está iniciando na vida espiritual, é melhor que ele ore somente pedindo do que não orar. Mas o ideal seria pedir no 4º grau de importância depois da adoração, do agradecimento e da reparação. A gente tem que ter essa ordem mais ou menos incutada ali na nossa consciência, na nossa alma. Para a gente lembrar disso sempre, como disposição para orar. Tá? Devemos pedir graças somente para nós? Não, também para os outros. Isso também agrada a Deus. Agrada a Deus. Ah, mas eu não sei bem o que pedir. Olha, meu filho, então peça as graças suficientes para a sua salvação e para a salvação dos outros. Não há pedido maior do que esse. Não há pedido maior do que esse. Porque nesse pedido já está embutido todos os outros. Posso pedir coisas materiais? É óbvio que pode. E será atendido. Na medida em que as coisas materiais pedidas não atrapalham o caminho da salvação. Posso pedir um melhor emprego? Posso pedir um maior salário? Posso pedir para ganhar na loteria? Pode. Deus atende? Atende. Desde que não atrapalhe o caminho da salvação. É óbvio que as petições materiais têm um grau de importância muito inferior às petições espirituais. É óbvio. Porque a finalidade última é a salvação da minha alma. Percebe? Então nós devemos estar sempre pedindo para nos lembrarmos das nossas fraquezas e da nossa dependência a Deus. Ok? Deu para entender as 4 finalidades? Show? Agora vamos ao como orar. Como orar? Como rezar? E para compreender isso, precisamos de classificar aqui
os tipos de oração. A Igreja Católica é maravilhosa, né? Ela nos dá a doutrina toda pronta, cara. Você tem um manual de instrução para qualquer coisa que você quiser. Depois me lembrem, ao final da aula, dar alguma dica de livros para vocês a respeito desse assunto que é muito importante. Mas eu acho fantástico quando você vai estudar e você fala assim, caramba, a igreja é um baú cheio de tesouro dentro. Qualquer dúvida que você tem lá uma resposta, cara. Então, assim, quais são os tipos de oração, tá? Os tipos de oração são 3. E esses 3 tipos de oração não são apenas tipologias soltas, estanques uma da outra, um do outro, mas são também uma escala de perfeição na oração. Então, o primeiro tipo é o menos perfeito e o terceiro tipo é o mais perfeito. Então, todo mundo que tem o hábito de oração tem como finalidade atingir o terceiro tipo de oração. Quais são os 3 tipos? São eles: a oração vocal, a oração meditativa e a oração contemplativa. Então, o objetivo de todo cristão é atingir o nível da oração contemplativa. Agora, aqui cabe um detalhe. Isso não significa dizer que até mesmo o cristão em fase inicial de vida espiritual não atinja, por alguns momentos, a oração contemplativa. Ele atinge também. Só que quando você se habitua na oração com qualidade, a oração contemplativa passa a ser mais habitual em suas orações. Daí a noção de evolução da oração vocal até a oração contemplativa. Tá? Comecemos então pela oração vocal. A oração vocal é a oração mais elementar. É a primeira oração que um cristão faz e que nunca mais deixa de fazer, tá? Até os santos que atingiram a oração contemplativa, eles continuam exercendo a oração vocal. É a oração mais elementar, é a oração básica. É a oração que tem a palavra como ponto principal. Então, por exemplo, quando eu vou rezar o terço, seguro lá o terço, né? E vou rezando cada uma, né, das contas do terço. Pai nosso que estás no céu, depois as 10 Ave-Marias. E eu estou recitando aquilo ali é uma oração vocal. A oração vocal, apesar de ter a palavra como centro, ela pode ser exercida de várias maneiras. Eu posso, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, desse jeito. Eu posso balbuciar, Ave Maria, cheia de graça, falar baixinho. Eu posso nem pronunciar uma palavra, mas mentalizar as palavras. Eu posso substituir a palavra falada pelo gestual. O ato de ajoelhar em oração também faz parte da oração vocal. Então, a oração vocal, ela tem um peso material. Ela precisa da matéria, ó. Ela precisa do corpo para poder ser exercida. Essa é a característica central da oração vocal. Então, a oração vocal, ela não é necessariamente audível. Você pode estar orando silenciosamente, mesmo assim a oração ser vocal. Ó, eu estou aqui agora, ó, mentalizando a oração Ave Maria. Né? Se eu tiver aquelas disposições necessárias e meditando pela palavra que constitui materialmente a oração Ave Maria, eu estou ainda na oração vocal. Então, o centro da oração vocal é a materialidade da palavra. Tá? A oração vocal, ela só tem a obrigação de ser audível, obrigação, quando a oração é em grupo. Aí ela precisa ser audível. Então, por exemplo, vai chegar um amigo meu, vai mesmo, semana que vem aqui em casa, de longe, o Vinícius, grande amigo, e a gente tem um costume de rezar o terço juntos, quando ele está aqui. Né? Então, antes de fazer um churrasquinho, beber uma cerveja, a gente ora o terço. E aí, quando a gente ora o terço, a gente ora vocalmente de maneira audível. Um ajudando o outro. Eu começo com a primeira parte da Ave Maria e ele termina. Então, a oração ela deve ser audível no nível vocal, na medida em que a oração é em grupo. Tá?
A oração em grupo pode acontecer de duas maneiras. Você tem um grupo não oficial, exemplo de grupo não oficial, eu e Vinícius, meu amigo, orando aqui em casa. Ou então, quando você chega na igreja e as pessoas estão orando ali o texto antes de iniciar a missa. Isso daí é um grupo não oficial, porque a oração se inicia através da iniciativa mais ou menos natural dos indivíduos ali presentes. Essas orações são chamadas também de orações privadas. Agora, também tem a oração vocal em grupos oficiais. Aí já é uma oração litúrgica ou pública. Exemplo de oração litúrgica ou pública, a Santa Missa. A Santa Missa, não sei se vocês sabem, é uma oração. É uma oração. Ó, o sacramento é uma oração. A oração litúrgica do padre é uma oração. Todas essas orações já são orações públicas, litúrgicas, porque participam de grupos oficiais. E aqui tem uma novidade, uma curiosidade que as pessoas geralmente não sabem. Olha que coisa curiosa. Quando o padre faz uma oração litúrgica, mesmo que sozinho, a oração é pública. A oração é em grupo. E nós estamos fazendo parte daquela oração. Olha o poder de oração de um padre quando dentro de uma forma oficial. Porque é o corpo místico da igreja inteira orando. Isso é muito bonito. Inclusive os santos contribuem com a oração. Tá? Esse, portanto, é o primeiro nível de oração, oração vocal. Segundo nível, a oração meditativa. A oração meditativa. Como o próprio nome já diz, a oração meditativa é a oração pela qual nós meditamos a palavra de Deus. Meditamos a palavra de Deus. Meditar a palavra de Deus não é apenas vocalizar a palavra de Deus, como na oração vocal. O que significa meditar? Meditar é botar o intelecto, a vontade e o coração a serviço da palavra de Deus. Então, nesse nível de oração, é como se eu estivesse orando, não mais tentando falar a Deus, mas é como se agora eu estivesse orando, querendo entender o que Deus fala comigo. Olha como é que mudou. Na oração vocal, ó, eu estou me esforçando para ir em direção a Deus. Na oração meditativa, eu já estou escutando Deus e estou tentando entender o que Ele está falando comigo. Eu estou ruminando, né? Já viu um boi ruminando? Ele mastiga o capim, ó, e fica ali estraçalhando o capim, analisando o capim, sentindo as partes do capim na boca. É igualzinho conosco. Meditar significa destrinchar a oração e compreendê-la, mas não intelectualmente apenas como se fosse um estudo. O objetivo do estudo é entender. Na oração meditativa, não. Além de entender, é como se aquele entendimento reverberasse no meu ser e passasse a direcionar minha conduta. Isso é oração meditativa. É a oração em que eu estou meditando a palavra de Deus. Percebe? Então não é a mesma coisa, ó, isso aqui é importante, não é a mesma coisa que oração vocal silenciosa. Na oração vocal silenciosa eu estou passando pelas palavras da oração mentalmente. Na oração meditativa eu estou passando pelas palavras, estou as compreendendo e estou abrindo espaço para elas fazerem efeito em mim. Na oração meditativa, eu tenho um esforço maior para tentar me concentrar naquilo que Deus está falando comigo. É mais difícil a oração meditativa do que a oração vocal. Quando você sobe para o estágio da oração meditativa, antes da pergunta do Tiago, é muito bom. Você fala assim, caramba, estou evoluindo na oração. Eu estou compreendendo o que estou orando, rezando. E Deus está revelando o significado para mim. E aquilo está fazendo sentido na minha existência. Já viu quando a gente começa a vida de oração? Quando a gente está no início da vida de oração, a gente está lá na oração vocal, a gente está rezando, a gente sabe a importância daquilo, sabe a finalidade daquilo, ok. Mas a gente não tem
direito o significado daquilo que estamos repetindo. Na meditativa a gente já tem. Diga lá, Thiago. É só para eu garantir. A oração meditativa não é só a gente meditar aquela oração pronta, né? Pode ser qualquer uma. Qualquer uma. Qualquer oração. Qualquer oração. Até quando a oração é espontânea. Olha que legal. A oração espontânea ela pode ser feita vocalmente. E ela pode ser feita também meditativamente. Ó. Oração espontânea. Às vezes eu faço uma oração espontânea. Né? Por exemplo, antes das refeições, eu tenho o hábito de fazer orações espontâneas. Obrigado, Senhor, por esse alimento. E a minha oração, isso aqui eu estou falando em caso particular, tá? A minha oração antes das refeições, ela é espontânea e eu sempre fico forçando a oração a me dar a consciência de que o alimento que está à mesa, o alimento material, é um símbolo do alimento espiritual, que é o Santíssimo Sacramento que eu recebo durante a Santa Missa. É um hábito que eu tenho. E veja, eu sei que ela pode ser meditativa, porque no momento, quando eu estou me alimentando, a oração não acabou. A oração não acabou. Eu estou ruminando aquilo ali ainda. E o alimento que entra na minha boca, realmente ele é um símbolo do alimento maior espiritual. Ó. Por vezes eu consigo isso. Isso é uma oração meditativa. Ela continua, ela reverbera. Ela reverbera no prolongamento. Mesmo depois de eu ter já passado pela oração vocal. Eu fiz a oração, blá, 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 blá. Aí depois ela continua reverberando no meu ser. Isso é uma característica da oração meditativa. Já viu quando você termina o terço? Você terminou o terço, oração vocal. Quando você termina o terço, se a oração do terço continua ali reverberando, quer dizer que ela já teve características de oração meditativa também. Ok? E por último, a oração contemplativa. A oração contemplativa é uma oração mais avançada, mais elevada das três, que deve ser o objetivo da vida de oração de todo cristão. O que acontece na oração contemplativa? Nós simplesmente repousamos em Deus e não tem mais ação. Olha que coisa curiosa. Não tem mais a ação do verbo, não tem mais o esforço do ruminar a oração e simplesmente há um repouso. Há um repouso. É oração contemplativa. Às vezes acontece, ó, é uma espécie de refrigério na alma. A sua alma, ela se sente, como é que eu vou dizer? Ela se sente acolhida por Deus. É como se Deus tomasse posse de você. E você não precisasse fazer mais nada. Isso às vezes acontece, ó. Vou tentar aqui dar exemplos que talvez vocês já tenham passado por esses exemplos, tá? Que é uma pista da oração contemplativa. Quer ver um exemplo? Quando você está lá rezando o terço, e daqui a pouco simplesmente você para. Porque algo aconteceu. Cuidado, não é um sentimento. Ai, senti um arrepio. Não é isso. Não é isso. Você sente alguma coisa a um nível muito mais profundo, lá no aspecto da vontade e da inteligência mesmo. Um repouso. E você sente algo que você fala que você nem continua mais a orar, verbalmente e nem meditativamente. Você simplesmente aceita aquele repouso. Como se algo tomasse posse de você. E aí é muito interessante. Como nós estamos no início da nossa vida espiritual, todos nós aqui, possivelmente, visto que estamos em busca do sacramento do crisma, e visto que eu também estou no início da vida espiritual, isso acontece de vez em quando. Aí acontece um negócio muito interessante. Você está lá rezando, aí vem esse conforto, que é uma pista da oração contemplativa, e você fica tão feliz com isso, que como você está acostumado a não parar de falar, você vai querer pegar isso para você. Aí quando você tenta pegar, acabou. Acabou. Acabou a contemplação. Aquele repouso não existe mais. Você já está dentro do seu falatório de novo. Por que a oração contemplativa é muito difícil de ser atingida? Porque, infelizmente,
a nossa imaginação está mal alimentada. Então ela é cheia de vozes. Então as vozes não permitem, às vezes, que a gente chegue a esse nível. Mas por vezes chegamos. Quer ver um outro exemplo? Quando você chega na igreja e você vê lá o Santíssimo exposto, ou vai no sacrário, e você simplesmente se ajoelha, cara. E você começa a orar, nem vocalmente, nem tentando entender o que você está orando. Você simplesmente aceita. Aceita. Deus se apoderando de você. Isso é uma oração, só que uma oração contemplativa. Esses momentos no início da vida espiritual, eles são raros e acontecem de forma rápida. Mas depois que você vai aumentando o hábito da oração, buscando isso, ali com a oração meditativa, daqui a pouco vai deixando de ser raro, vai sendo mais frequente e vai permanecendo mais tempo na sua alma. Pode falar, Thiago. A parte de contemplar não é algo que a gente deva tentar buscar e treinar para isso, né? A gente deve treinar para meditar, fazer o esforço, isso acontece naturalmente. Exatamente isso. A contemplação é muito mais uma ação de Deus. Deus vai e rapta a sua alma. Ele vem aqui e vai raptar sua vontade, sua inteligência. É assim, ó. Oração vocal, ó. Tô forçando a inteligência e a vontade. Difícil pra caramba. Ah, não, hoje eu não quero. E você vai e força. Contra a vontade. Isso agrada muito a Deus, tá? E contra a sua vontade. E repetir lá as palavras, passando por elas. A oração vocal. Cara, quando você sobe o degrau da oração vocal, você já subiu um degrau muito importante. Aí daqui a pouco, o que você quer fazer? Você quer entender o que você está orando. Oração meditativa. Esforço ainda maior. Esse segundo degrau é mais alto ainda. Mais alto ainda. Aí você sobe esse degrau. Aí você fica aqui, ó, na meditativa. Daqui a pouco, vem Deus e te rapta. Oração contemplativa. Vou dar um exemplo aqui agora, muito longe da gente, por enquanto, mas que nós não devemos perder a esperança de atingir. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino tem uma história dele interessante. Ele começou a rezar com uma vela na mão. Uma vela grande. Ficou rezando com a vela na mão. Oração meditativa. E ele está rezando com a vela na mão e o secretário dele esperando ele terminar a oração para ele poder continuar lá ditando os seus livros. Lembrando que Santo Tomás de Aquino, ele não escrevia os livros com a própria mão, ele ia ditando lá, para a pessoa, tudo de memória. Santo Tomás de Aquino tinha a Bíblia inteira decorada, tá? Ao nível. Morreu com 49 anos e tinha a Bíblia inteira decorada. Lembrando que na época dele ninguém tinha a Bíblia em casa. Eu tenho aqui umas 3, 4 Bíblias no meu armário. Ele não tinha nenhuma, então ele tinha que decorar, ele tinha a Bíblia inteira decorada. Pois bem, aí o secretário dele esperando, ele com a vela na mão começou a rezar. Daqui a pouco, entrou em oração contemplativa. O espírito dele foi raptado por Deus. A vela foi queimando. A vela estava queimando o dedo dele. Ele sentia a dor da vela? Não! O espírito dele foi raptado por Deus. Um estágio de contemplação muito grande. O secretário ficou assustado e foi lá acordar ele, tirar ele do transe, pô. Entende o nível? Então ele repousava em Deus durante muito tempo e com muita frequência. É isso que devemos buscar. Porque nós vamos ter isso, algo infinitamente superior a isso depois que morrermos, se formos salvos. Então eu sei que quando eu falo da oração contemplativa, parece algo muito distante de nós. E pode até ser a princípio, mas é possível. Não devemos parar de lutar para buscar esse nível de oração. Senão a gente vai falhar. Ó, se você estacionar no nível de oração, estacionar na vida cristã é a mesma coisa que regredir. Estacionar é a mesma coisa que regredir. Tá? A única maneira de não regredir na vida cristã é evoluir. Estacionar não existe. Não existe. Ok? Caminhando para o final da aula, ok? O que nós devemos fazer para nossa oração chegar a Deus? Os tipos de oração ficou claro, né? Vocal, meditativa e contemplativa. Agora, o que nós devemos fazer para a oração chegar a Deus? Né? Ó, primeira coisa, você deve preservar a qualidade da oração
e não a quantidade. Isso aqui é importante. Ó. Professor, a quantidade de orações é importante? É. A quantidade é importante. Só que você não pode ser fiel à quantidade se você estiver diminuindo a qualidade. Aí não pode. O ideal é ter muita quantidade com muita qualidade. Ah, mas eu estou numa fase espiritual ainda de início. Eu não consigo ter quantidade. Ok, mas nas poucas orações que ela tenha qualidade. Que ela tenha qualidade. Então, a quantidade de orações não pode diminuir a qualidade de maneira alguma. Tem que tomar muito cuidado com a neurose. Ó, é muito fácil, principalmente adolescentes, no início da vida cristã, ter neurose com oração. Isso é comum, tá? Aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Você vai lá rezar o terço diariamente. Tenho que rezar o terço diariamente. Meu Deus, eu entro no trabalho 7 horas da manhã. Não sei se vai dar tempo. Aí o que a pessoa faz? Corre. Ave Maria, cheia de graça. Pai nosso. Cara, assim, você vai cumprir com a quantidade? Vai. Mas, meu filho, não vai cumprir com a qualidade. Então, assim, não adianta muito. Pô, acordou meio em cima da hora, tá atrasado? Reza uma dezena. Reza uma Ave Maria. Com qualidade. Isso agrada mais a Deus do que a quantidade. Não que a quantidade não é importante, hein, pelo amor de Deus. Tá? Aliás, uma boa maneira de você cumprir com a quantidade e com a qualidade é marcar a quantidade de orações no dia. Uma oração pela manhã, uma oração nas refeições, para cada refeição, e uma oração à noite. Ó, quantidade adequada. Trouxe a qualidade para esse hábito de oração, cara, você já começa a evoluir na oração. Outra dica, se você tem atividades durante o dia maçantes, que não exijam muito de você do intelecto, utilize o seu intelecto durante a atividade para orar, meditativamente. Lavar prato, lavar louça. Ó, lavar louça, cara, que maravilha. É um espaço diário e cotidiano que Deus reservou para nós, para a gente poder orar. Agradecendo, inclusive, o fato de você ter ali uma atividade importante para você e para alguém. Olha que coisa curiosa. Então, assim, cuidado com essa questão da quantidade, velocidade, qualidade, para não se transformar em neurose. Outra coisa que é comum, você está lá rezando, aí seu pensamento se perdeu no meio do terço. Aí você vai lá, se esforça e puxa ele de volta, atenção de volta. Aí o cara entra numa neurose. Será que a última dezena que eu rezei ficou válida? Vou voltar. Não precisa voltar, meu filho. Continua. Mas continua se esforçando para manter a atenção. Senão vira uma neurose, percebe? Vira uma coisa apenas de repetição. Isso é muito importante. Tá? Agora que vai algumas dicas ou algumas disposições necessárias para a oração chegar a Deus. Primeira delas, o recolhimento, que as pessoas esquecem. Para a oração ter mais qualidade, é necessário recolhimento. O que é o recolhimento, gente? Isso aqui é muito importante. O recolhimento é a preparação para a oração. Oração não é assim, ó. Quer ver? Ó? Tô lá vendo televisão, vendo futebol. Aí falou, bem, acabou o futebol, agora é hora de eu orar. Aí eu desligo a televisão e já vou orar. Não. Você tem que se recolher um pouco. Se você não se recolher, a sua imaginação já está cheio de imagens lá do jogo de futebol. Aquelas imagens vão vir à tona na hora da oração e vai te atrapalhar. Então, primeiro você se recolhe, fique em silêncio, controla a respiração, deixa a imaginação, as paixões acalmarem, centralize a sua atenção. Isso é o recolhimento. É uma disposição espiritual necessária. Sem recolhimento, a oração vai perder em qualidade. Tá? A gente tem que lembrar que fazer oração é um trabalho intenso. Acontece aqui com todo mundo, eu tenho certeza. Você está orando, aí o seu pensamento é raptado pelo mundo. O demônio vai lá e te puxou. Daqui a pouco fica
sua imaginação fica igual um macaco pulando de galho em galho. Aí você tá só blá, 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 blá. Aí quando você volta falando, nossa senhora, passei 3 contas, 3 ave-marias e nem prestei atenção. Volta. Não tem problema. Volta. Trabalho intenso. Só que para você ter esse trabalho intenso de voltar, é necessário recolhimento prévio. Senão você não vai ter a força para voltar. Isso é muito importante. Falta de recolhimento, sabe o que falta de recolhimento indica para Deus? Indica indiferença. Indica desinteresse. É como você falar assim, Deus, tá aqui eu cumprindo. Estou cumprindo a oração, tá? Não, Deus não quer ouvir isso, meu filho. Ele quer que você cumpra com recolhimento e atenção. Senão não vale. Tá? Aqui vale o que eu já falei, mas vou repetir. Orar contra a própria vontade agrada muito a Deus. Muito. Muito mesmo. Nossa, hoje eu não estou com disposição nenhuma de orar. Aí você vai lá, se recolhe e vai orar. Isso agrada muito a Deus. E acontece um negócio formidável geralmente, tá? Você vai rezar contra a sua vontade, Deus se agrada, Deus te fornece um agrado que quando você termina a oração você pensa assim, caramba, ainda bem que eu orei. Tô melhor agora. Funciona, tá? Funciona. Segundo, além do recolhimento, é necessário humildade. É aquilo que eu falei no início da aula. É necessário orar como se você fosse uma criança frente a um adulto. Tá? É necessário humildade. Por isso que geralmente se aconselha ajoelhar para orar. Posso orar deitado? Pode. Pode orar em pé? Pode. Mas ajoelhar-se é uma disposição adequadíssima à oração. Porque já traz no símbolo físico a humildade. A humildade. Terceiro, isso aqui também é uma coisa que as pessoas se esquecem. Desejo sincero na hora da petição. Você deve pedir aquilo que sinceramente você quer. Isso é importante. Não vá pedir sem o compromisso de melhorar. Ah, Deus, eu estou pedindo para ser mais humilde. Só que você não faz nenhum esforço para ser humilde. O que isso representa? Representa que você não está pedindo de coração, pô. É óbvio. Então você tem que pedir de coração. Lá do auge da sua alma espiritual, da vontade e da inteligência. Senão não serve. Tá? Então nós devemos, junto com a petição, fazer de tudo para conquistar o objetivo, que aí Deus nos ajuda. Tem isso também. As pessoas pedem e não querem fazer nada para que o pedido se realize. Aí significa dizer que você não pediu de verdade, pô. Pedir de verdade significa também querer buscar. É óbvio. Ok? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Ah, sim. E o último. Eu tenho que também crer que Deus nos escuta. Que Deus me escuta. Se eu não crer que Deus me escuta, não adianta orar. Tem que acreditar nisso. Eu tenho que ter esperança que Deus vai realizar os meus pedidos e que Deus está me ouvindo. E aqui cabe um detalhe importante, tá? Presta atenção no que eu vou dizer. Isso aqui é muito sério. Eu tenho que acreditar que Deus está me ouvindo, mesmo quando, durante muito tempo no hábito de oração, Deus não mostre que está me ouvindo. Deus, às vezes, não mostra que está me ouvindo justamente para testar a nossa fé. A gente tem que persistir. A perseverança, a persistência são características necessárias à oração. Eu tenho que acreditar nisso. Tá? Outro detalhe interessante. Às vezes nós pedimos coisas que são boas em si mesmas, mas Deus não realiza o pedido porque ele vê que aquela dificuldade é necessária à nossa salvação. Isso é interessante. Lembremos de São Paulo. São Paulo falou que tinha um espinho na carne. Um espinho que ele pedia em toda oração para Deus tirar e Deus nunca tirava. O espinho na carne eram as suas tentações, as más inclinações. Veja que Deus, olha o que Deus faz. Ele não tira o espinho da carne, não tira as más inclinações, não tira as tentações, para que
São Paulo persista na fé. Olha que coisa curiosa. Isso também acontece. Às vezes nós temos más tendências que nunca saem de nós. Porque Deus quer que continue em nós. Para que perseveremos na fé. Para que tenhamos mais heroísmo na nossa caminhada espiritual. Ok? Para terminar agora de verdade, para quem devemos orar? Primeiro para nós mesmos. Devemos orar para nós mesmos, para a salvação da nossa alma. Mas também devemos orar ao nosso próximo. Lembremos do segundo mandamento. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Esse segundo é o primeiro mandamento detalhado. Amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, também devo amar ao meu próximo. E quem é o meu próximo? O meu próximo, você tem que imaginar num círculo concêntrico, abrindo. Primeiro as pessoas mais próximas. Pode falar, Thiago. Depois eu continuo. Desculpa. Se São Paulo percebesse que Deus queria realmente que aquele espinho continuasse na carne dele, seria errado ele continuar Ele percebeu, pedindo... tá? Ele percebeu. Então, era errado ele continuar pedindo para Deus tirar? Não. Mesmo ele sabendo que Deus queria que ficasse lá? Não. Não, porque pedir para Deus tirar, continuar pedindo para Deus tirar, significa ainda ser humilde e se humilhar perante a Deus. Ó. Eu dependo de Deus. Percebe? Dá essa noção, mesmo sabendo que o espinho na carne, Deus mantém por amor a mim. Parece contraditório, mas não é, tá? Parece que você está pedindo algo que é contra a vontade de Deus, não seria errado? Não, porque, veja, eu estou continuando pedindo porque estão me humilhando. É como se fosse uma pedagogia necessária. Como se fosse uma pedagogia necessária. Quer ver, ó? Só para exemplificar a sua fala. Vamos pegar aqui a passagem em que São Paulo fala isso, que eu acho que é bonita demais e eu acho que vai nos ajudar a tirar essa dúvida, tá? Diz São Paulo na carta aos Coríntios: para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. Olha que doideira. Um anjo de Satanás colocou um espinho na minha carne para que ao final eu seja liberto da vaidade. Isso já nos mostra o seguinte, a fé de São Paulo. São Paulo tem a fé de que dos males, Deus sempre tira um bem maior. Isso é bonito, ó. Então ele agradecia e pedia para tirar ao mesmo tempo. Isso. Veja, eu peço porque sou limitado. E eu agradeço porque eu tenho fé na infinitude de Deus. Muito bonito isso. Ele continua. Ó. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim. Mas Deus me disse: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. É como se fosse um pedido sabendo que no final seja feita sua vontade. Né? Exato, exato. Você está suplicando, mas sabe que deve ser feita a vontade de Deus. Exatamente isso. Né? Aí continua ele, ó. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Pô, muito bonito isso daí, cara. Isso daí é uma síntese da vida cristã. Eu sou a ovelha que não entende direito o que está acontecendo e que de vez em quando se desgarra e que tem um movimento de volta quando ganha consciência de que Deus está em busca de mim para me salvar e trazer de volta. Cara, isso é muito bonito. Isso também me faz lembrar da Félix Culpa de Santo Agostinho, né? Da Feliz Culpa.
Porque veja que coisa curiosa, olha como é que a nossa percepção é temporal e a gente não consegue entender o plano da eternidade. Se Adão e Eva não tivessem cometido o primeiro pecado, a Jerusalém ainda seria na terra, o paraíso seria ainda terrestre. Por conta do pecado de Adão, o plano, a economia da salvação divina ocorreu e o paraíso foi elevado aos céus. Agora eu tenho a oportunidade de experimentar um paraíso maior. Olha que coisa curiosa. Isso somente um plano divino pode executar, né? Isso é inconcebível pela razão natural. Por isso que é necessário fé. Mas voltando aqui, eu tenho que orar por quem? Ao próximo e a mim mesmo primeiro, para depois ao próximo. Quem são os próximos? Aí aqui eu fiz uma listinha. Ó. Primeiro próximo, a esposa. O primeiro próximo que você tem que orar sempre. Segundo, os filhos. Amigos e parentes. E ao orar pelos amigos, orar pelos inimigos. Olha que coisa curiosa. Isso é um mandamento de Cristo. Orai pelos vossos inimigos. Orar pelos benfeitores espirituais. O padre, o bispo e as autoridades da igreja. Orar pelas autoridades públicas. Orar pelo presidente da República. Sério? Para que ele tenha ações sábias e que possam ajudar uma comunidade, uma sociedade inteira. E às vezes a gente se perde nisso, né? Por exemplo, por conta da briga política, a gente nutre, por vezes, uma ira desmedida, apaixonada pela figura pública. E se esquece que a ira, ela tem que ser justa. Então ela tem que ser intelectual, não meramente apaixonada. E isso coincide com orar por ele. Que o presidente tenha ações justas em relação à sociedade. Porque Deus pode ir lá e iluminá-lo. A gente não confia em Deus? Pô, Deus pode fazer isso. Orar por aqueles que fizemos sofrer. Isso aqui é muito importante. Ó. Por muito tempo eu convivi com a culpa de ter estragado um monte de aluno. Quando eu era um professor que não tinha clareza sobre o que ensinava. Cara, vocês não têm ideia, estraguei muito aluno. Até hoje eu oro por eles. Deus, por favor, faça com que as minhas ações não reverberem na condenação da alma dos meus alunos. Tem que pedir isso. Nós fazemos pessoas sofrerem. A gente tem que pedir por elas. Tá? Orar pelas almas no purgatório. Lembremos daquela aula. A igreja é a igreja triunfante, que são os santos. É a igreja padecente, que são as almas no purgatório. E é a igreja militante, que somos nós. As três igrejas oram umas pelas outras. Devemos orar pedindo a intercessão da igreja triunfante, mas devemos orar pelas almas no purgatório. Que aquelas almas serão salvas, mas elas estão passando por um sofrimento agora. Peçamos por elas. Porque depois, quando elas forem salvas e participarem da igreja triunfante, elas vão orar por nós quando estivermos no purgatório. Ó. Então devemos orar pelas almas no purgatório. E, obviamente, orar pelas almas do mundo inteiro. É bom que se coloque na oração. Estou pedindo, Senhor, pelas almas do mundo inteiro. É bom que se coloque isso na oração. Pode falar, Thiago. A ordem que você colocou é a ordem de prioridade, tudo? É uma ordem que segue uma prioridade até quando nós falamos ali de benfeitores espirituais. Depois eu não coloquei mais em ordem, não. Tá? Mesmo porque a oração das almas no purgatório, eu não sei se ela está à frente, por exemplo, da oração pelas autoridades. Então eu teria que meditar melhor nisso, para trazer aqui uma ordem de importância, tá? Mas assim, basta você imaginar um círculo concêntrico saindo de você, que eu acho que facilita essa percepção de prioridade, ó. Tá? Qual oração nós devemos rezar? Você pode fazer uma oração
como composição sua, não há nada que proíbe isso, tá? Você não pode deixar de orar se você não sabe oração de cor. Isso é desculpa para boi dormir. Você pode sim orar, né, de maneira genuína, correta, obedecendo esses preceitos que eu já falei em aula, mas uma oração composta por você mesmo, não tem nenhum problema. Nenhum problema. Agora, é bom que se tenha algumas orações decoradas. Por quê? Porque, por vezes, o grau de urgência não permite que você consiga compor uma oração. Imagina você frente a um acidente de automóvel que uma pessoa está morrendo, você quer orar por ela. Então é bom ter uma oração decorada, memorizada, que venha à tona, venha na ponta da língua naquele momento. Né? E também serve para você ficar repetindo vocalmente, mentalmente, e também meditativamente, quando você está realizando um trabalho qualquer, como lavar prato. Está lavando a louça, é bom ter uma oração decorada. Orar musicalmente, cantando uma ladainha. Isso é muito. Isso aí faz Deus. Deus gosta disso. Tá? Pegar orações decoradas e recitá-las em momentos assim que a gente não precisa ficar pensando muito no trabalho, no esforço que a gente está empreendendo. Tá? Isso é muito importante. Tá? Outra coisa importante, tentar rezar antes do trabalho. Isso também é muito interessante. Pedir a Deus que Deus ilumine as suas ações durante o trabalho. Como nós fazemos aqui. Quando eu vou dar uma aula, geralmente eu faço uma oração. Tá? E quais as orações que a gente pode usar, né, como orações decoradas, né, memorizadas? As principais são Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, Glória ao Pai. Todas essas orações, tem várias outras. Um bom exercício, né, é pegar um livrinho com as orações e tentar memorizar as menorzinhas, as pequenininhas, e deixar aquilo gravado na memória. Né? Salve Rainha, e por aí vai. Tá? Uma outra coisa que é indicada é o seguinte, todas as orações devem terminar com o sinal da cruz. Isso é importante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Tá? Quando eu falo em nome, aquilo ali me força a lembrar de que Deus é um só e é meu Senhor. Em nome, não é aos nomes. Não existe isso. Também não é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que a gente só usa em nome? Para a gente lembrar da unidade de Deus. Deus é um. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, das três pessoas divinas. Eu tenho que meditar. Lembremos lá da aula de catecismo, tem aí gravada, é só procurar. Da aula de catecismo na qual nós falamos sobre as atribuições das pessoas divinas. E o sinal da cruz, que nos faz lembrar que Cristo morreu por nós e que abriu a possibilidade para a salvação da nossa alma. Ok, meus amigos? Diga lá, Thiago. Desculpa, tem problema falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ou tanto faz? Não tem problema, não. Ah, tá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Okay. E ou E sem E, tudo tanto faz. Né? O que você não pode falar é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Porque quando você diz assim, aí você parece que está falando de três deuses. É um nome, três pessoas, um Deus. Tá? Eu aconselho, Tiago, isso daí é um assunto muito difícil, porque é um mistério da revelação divina, tá? Eu aconselho, Tiago, rever a aula sobre a Santíssima Trindade, que tem gravada lá no meu canal. A gente destrinchou isso bem. Porque é engraçado. Quando uma pessoa age na nossa vida, as três estão agindo ao mesmo tempo. Só que, pela pedagogia divina, o nosso intelecto capta atribuições que são mais de uma pessoa do que das outras, apesar das três estarem agindo. Então, assim, você tem que ter um pouco de clareza sobre isso, porque isso é bom na hora da oração. Eu estou pedindo Nosso Senhor Jesus Cristo. Ó. Quando eu invoco Nosso Senhor Jesus Cristo, todas as atribuições da segunda pessoa da Trindade têm que estar no meu intelecto. Ele tem que tomar posse ali da oração. Por isso que é importante
lembrar daquela aula lá. Ok? Meus amigos, eu acho que nós conseguimos falar aí, pelo menos, boa parte daquilo que é essencial na oração. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Se não, a gente vai para a oração final e podemos encerrar nossa aula. Tá joia? Eu tenho duas dúvidas que não tem nada a ver com essa aula. Eu faço Se eu depois souber responder, sim. Tá. Depois da oração ou agora mesmo? Agora mesmo. Manda bronca. Beleza. Nada a ver com a aula. Que eu tava pensando um pouquinho sobre a mortalidade da alma e me parece que é por conta dela ser imaterial, não é feito de parte, né? Então, não acaba. Não é feito de parte, não tem nada para se degradar, não acaba, vai para sempre. Não é só por isso, tá? Mas vai, continua. E por que a alma de animal, que também é material, não acontece Boa isso? pergunta. Boa pergunta. Sua pergunta não precisa de fé, tá? Ela pode ser respondida pelo esforço da razão natural. É uma pergunta filosófica. Respondo agora. A alma é imaterial em todos os seres vivos. Mas não é pelo fato dela ser imaterial que ela é imortal. O que eu quero dizer com isso? A alma numa planta e a alma em um animal, ela vivifica o corpo. Então ela está em função do corpo. Ela dá vida ao corpo. Então tudo que um animal e uma planta podem fazer e executar em suas existências tem como motor primeiro a alma, que reverbera no corpo. Alimentação, desejo por bens materiais, nutrição, crescimento, desenvolvimento. Tudo isso é alma biológica, alma vital. Por que a alma do vegetal e do cachorro, de uma árvore e de um cachorro, não é imortal? Porque quando o corpo morre, a alma não tem mais função. A alma não tem mais função. A alma só tem a função de mover o corpo, nada mais além disso. Então, quando o corpo morre, aquele substrato material pela qual a alma atualiza suas potências, faz com que a alma também deixe de existir. Se não tem função, Deus para de imaginar a alma. Exatamente. Aliás, Deus, desde a eternidade, pensa a alma dos vegetais e dos animais já com o fim da própria alma, tudo junto. Por quê? Porque a atribuição da alma biológica é apenas mover o corpo. Então não tem mais atribuição da alma, então ela deixa de existir. Veja, Deus é perfeitíssimo. Ele não pode criar algo que não tem uma finalidade. Se a alma não tem mais finalidade, ela não existe mais. Senão Deus entraria em contradição. Agora, a alma do homem e dos anjos, ao contrário, são almas com dignidade espiritual, que têm vontade e intelecto. E a inclinação, vontade e a inclinação intelecto não mira coisas materiais. Elas miram o bem e a verdade. E o bem e a verdade não estão determinados ao alcance físico. Por mais que, cuidado, por mais que eu só tenha a ideia de bem e a ideia de verdade pelo mostruário material ao meu redor, porque eu começo a conhecer o bem e a verdade pelos 5 sentidos. Por mais que tenha esse mostruário material, o bem em si e a verdade em si são imateriais. Eles não mudam. Então, como eu tenho a comprovação na minha própria existência que eu consigo conceber verdades e bens em si mesmos e que nunca mudam, então esse aspecto da minha alma também tem um centro imutável, imortal, porque eu não posso conhecer se a minha alma não tem a mesma característica daquilo que eu conheço. Então, se a verdade e o bem existem para sempre, então a minha alma imortal também tem que existir para sempre. Portanto, a minha alma imortal, a minha alma espiritual é imortal. Então, quando seu corpo morrer, Tiago, existem atribuições na sua alma que continuam funcionando, independente do corpo, que são a vontade e a inteligência.
Entendeu? E agora você imagina a agonia e a angústia de uma alma no inferno. Eu não estou falando... cuidado, tá? Ser humano não é anjo. Os nossos corpos ressuscitarão no sentido glorioso. Eles vão ter uma matéria sutil, que vão também durar para sempre junto com a alma espiritual, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas o que eu quero dizer é outra coisa. Imagine a angústia de uma alma espiritual no inferno. Olha que doideira. Ela já sabe o que é o bem, o que é a verdade, e negou isso. Então ela vai ter de conviver por toda a eternidade com a existência de um bem e de uma verdade que ela não quer, não quis. Isso é o maior sofrimento que pode existir. Entendeu? Aconselho a leitura, Tiago. Isso é muito interessante. Chama... como é que é? O Sofrimento de uma Alma no Inferno. Que não é um documento da igreja e nem tem veracidade atestada pela igreja. Mas muitos santos acreditam nessa carta. Que foi uma carta deixada por uma mulher que está sofrendo no inferno. Uma carta revelada, melhor dizendo, de uma alma no inferno. E foi revelada por uma amiga. Cara, é bem impressionante o relato. É impressionante. Professor, posso ler? Pode, porque alguns santos aconselham a leitura. E tem ali uma relação muito interessante com o que alguns santos dizem. Então pode ler. Mas, repito, não é considerado algo atestado pela igreja como uma verdade que não gere nenhuma dúvida. Mas aconselho a leitura. Depois eu passo direitinho o nome desse livretinho. É pouquíssimas páginas, você lê rapidinho. Para terminar, meus amigos, antes da oração final, queria deixar para vocês aqui algumas dicas de leitura, porque tem gente que se interessa muito na vida de oração. E a vida de oração é muito importante para a vida cristã. Primeiro, esses dois aqui, ó. O Carmelo Interior, de John Woo, que fala sobre a interioridade da alma espiritual do homem, e As Moradas do Castelo Interior, de Santa Teresa d'Ávila. Os dois tratam o mesmo assunto, só que de forma diferente. Eles mostram como é que a nossa alma espiritual, nosso interior, é cheio de andares. E você vai subindo esses andares, ou então saindo das extremidades e indo para o centro, a mesma analogia, através da oração. Então isso aqui é muito legal. Esse outro aqui, ó, já é maior, é um livro para quem quer compreender intelectualmente a oração. Compêndio de Teologia Cética e Mística, de Tanqueray. Isso aqui é uma maravilha. Isso aqui mostra todos os degraus da evolução espiritual e mística que você alcança pela oração, de maneira detalhada. E não só da oração, também das outras tecnologias que a igreja nos fornece. Isso aqui é um elemento para estudar a vida inteira. Sempre eu estou consultando esse livro. Isso aqui é uma maravilha. E o último, e a minha dica mais importante, é esse aqui, ó, do padre Juan Íntero, Graus da Oração. Esse livro aqui mostra, de maneira sintética, todos os graus sutis de oração que existe entre um tipo de oração e outro. Então é muito maneiro, que você vai verificando. Você vai verificando a eficácia da sua oração pelas gradações que você lê nesse livro. Muito bom mesmo, tá? Depois, se quiserem adquirir, fiquem à vontade, é extremamente aconselhável essas obras, ok? Então vamos fazer aqui a oração final e terminar a aula. Ninguém mais tem dúvida, né? Então vamos... Eram duas dúvidas. Manda. Perdão. Também nada a ver com a Raul. Eu até fiz essa pergunta no seu Instagram, mas não entendi. Aqui no Gênesis, né, tá escrito que as plantas vieram antes das estrelas e do Sol. Como assim? Se hoje, pela tal da ciência, a gente sabe, entre aspas, que não foi assim. Como se é possível, né? A ordem que está lá descrita na criação é a ordem trazida pelo intelecto divino. A ordem biológica pela qual nós entendemos os seres, a ordem natural pela qual nós entendemos os seres, é uma ordem que explica a realidade depois da realidade criada. Então, o que eu quero dizer com isso? A ordem da criação vem do intelecto divino. Deus está criando as coisas. As coisas agora estão criadas. Agora eu tenho inteligência para entender as coisas. Quando eu entendo as coisas e capto a ordem da realidade,
essa ordem captada pela realidade é uma ordem depois que a realidade já está pronta. O que eu quero dizer com isso? A ordem biológica de que a planta precisa do sol, dos nutrientes, da água para poder continuar vivendo, essa ordem aí, essa estrutura aí, ela veio depois da criação. Ela atualiza, essa ordem atualiza a sua existência acidentalmente. Primeiro vieram as coisas, depois é que a ordem da relação entre as coisas se atualiza na realidade. Isso é uma explicação. Isso é uma explicação. Agora, a outra explicação, mais eficaz do que essa, é a seguinte. Quando nós encontramos, com o nosso esforço racional, uma contradição entre o que percebemos da ordem natural com a ordem que foi revelada diretamente, fiquemos com a ordem que foi revelada. Porque é a fé que ilumina a razão, não o contrário. Diga. Isso claro, isso a gente não pode duvidar, né? Mas será que não teria alguma explicação simbólica, por exemplo? Porque... deve ter, possivelmente. Não, porque... Possivelmente deve ter. Uma coisa é certa, viu, Thiago? O que nós compreendemos de ordem natural das coisas só se atualiza na existência para que a nossa inteligência capte depois que as coisas foram criadas. Depois que as coisas foram criadas. Entende o que eu estou dizendo? Adão foi criado. Toda a ordem de relação entre Adão e o ambiente veio depois que ele foi criado. A criação, que é trazer algo da não existência para a existência, tem primazia sobre a relação entre as coisas existentes. A relação entre as coisas existentes vem depois, não vem antes. Mas é uma... Entende? Eu sei que é uma explicação que aparenta ser meia boca, mas racionalmente é a única que eu consigo entender sem apelar para a fé. Uhum. É que nem é tanto a relação, é mais de que a gente sabe que tem as estrelas e o Sol em um momento que a Terra nem existia. Talvez, só era um pedaço de pedra. Como é que as plantas teriam vindo antes? Não sei, cara, eu teria que analisar isso, tá? Eu só sei que o Fiat Lux que condensa toda a criação, deve ter aí, a resposta deve estar mais ou menos por aí. Vamos fazer o seguinte, Thiago. Eu vou pesquisar nas obras de Santo Tomás, na Suma Teológica, que possivelmente ele vai ter uma explicação racional para isso, teológica para isso. Ok? E talvez eu pesquise também na escrita de alguns santos, para ter uma explicação também simbólica. Mas tem que ter uma justificativa. Você tem razão em perguntar isso. Tá? A tentativa de explicação que eu dei é uma explicação meramente racional, mas tem que ter uma explicação mais substancial, podemos dizer assim. Tá? Eu pesquiso melhor, ok? Desculpa te dar trabalho. Nada, que isso, pô. Trabalho muito bom, trabalho necessário. Ok, meus amigos? Então vamos lá fazer a oração final para a gente encerrar a aula, tá joia? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso, meus amigos. Um abraço, fiquem com Deus. Até o próximo sábado. Obrigado. Valeu, eu que agradeço.